Bom, semana Beleza? passada nós... A Poli está aí agora também. Ah, então, Boa noite. que bom. Boa noite, Poli. Semana passada nós fizemos a discussão do livro, né? Gilvan e Alex participaram conosco, e foi uma discussão boa. A gente conversou sobre o livro, não, sobre o filme, né? Nós conversamos aí algumas questões, e é interessante que a aula de hoje, eu falo que não é de propósito, mas eu acho que nada é por acaso, né? Mas o tema da aula vai ter muito a ver com o filme. E, na verdade, assim, foi bem aleatório essa interrupção do curso, né? Por motivos aí da reforma do centro, né? E tudo mais, então que a gente teve que interromper aí por uma semana e a gente resolveu colocar o filme para vocês não ficarem sem aula. Então, assim, nada é por acaso. Tudo tem algo, né, por trás, e aí hoje a gente também vai estar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vou fazer oração, né, antes de começar. Então, aí, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, respirar fundo, deixar aí os nossos problemas do dia a dia, como se a gente estivesse aí limpando esse nosso campo energético, de todas as impurezas do dia. Assim, quando a gente chega em casa, lava as mãos, lava o rosto, agora a gente possa aí higienizar a nossa alma, deixando tudo de ruim para fora do nosso campo. Pai, obrigada por mais essa noite, por mais esse encontro. Sempre somos gratos. Gratos pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da vida. Possamos sempre agradecer. Agradecer pelas facilidades e alegrias que acontecem em nossa vida e aprendermos a olhar as dificuldades também com gratidão para o crescimento da nossa alma e do nosso espírito. Ó Pai, abençoa cada um que aqui está, o seu lar, trazendo a paz necessária e equilíbrio para o discorrer desta aula. Obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então vamos lá, começar a aula de hoje. Vamos. Deixa eu já botar os meus óculos. Olha lá, o tema da aula de hoje. Os acontecimentos da vida. Influência dos espíritos, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça. Que aí a gente vai entender um pouquinho essa palavra também, né? Então, a gente entender, né? O que pertence de fato a essa influência dos espíritos, o que são tormentos voluntários, e a forma de como nós vamos conduzindo os acontecimentos da nossa vida. E não só conduzindo, como a gente vai reagindo aos acontecimentos da vida e o que a gente vai aprendendo com os acontecimentos da vida. Então, a gente pensando até no filme, né, que nós conversamos na última aula, discutimos quantos acontecimentos, né, durante aquele filme, na vida daquelas pessoas, o quanto foi
de impacto de coisas que estavam gerando naquela própria encarnação e o quanto era trazido de encarnações passadas, questões que precisavam ser resolvidas, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Eu tenho certeza que nós não traremos no dia de hoje conteúdos novos, mas é o momento da gente ir refletindo e fechando algumas coisas de tudo que a gente já vem aprendendo aqui no Básico 1, tá bom? E aí eu começo com uma frase provocativa. Se você protegesse os desfiladeiros contra as tempestades do vento, nunca veria sua beleza naturalmente esculpida. Doutora Elizabeth Kubler. Então, vamos pensar, se a gente protegesse o desfiladeiro contra essas tempestades de vento, nunca a gente viria a beleza naturalmente dela esculpida. Então, se a gente proteger o tempo todo o nosso espírito, entre aspas, ou proteger demais algum irmão nosso, ele nunca será esculpido. E ele nunca poderá mostrar a sua beleza naturalmente, que a vida, né, foi lhe talhando como uma pedra bruta, um diamante bruto, que vai só se revelando a beleza a partir de todo esse trabalho, de todo esse desgaste. Então, quando a gente pensa em toda essa grandeza que existe, que tudo realmente é perfeito, então, por exemplo, esse rio, esse canyon que foi formando aí no meio dos desfiladeiros, tudo que demorou milhões de anos para isso estar acontecendo, e que é o que a gente só vê hoje. Então, a gente não percebe todos os movimentos necessários que a natureza imprimiu aí contra essas rochas, diariamente, ano após ano, séculos após séculos, até a gente ver, por exemplo, hoje a beleza de um desfiladeiro. E que a gente sabe que também não está estático, que ele continua em constante transformação, tudo na natureza continua em constante transformação, e por que não nós? Então, nós também estamos em constante transformação. Eu acho que isso que é importante a gente sempre pensar, que muitas vezes a gente vai estar lá sendo talhado meio que na força, mas para quê? Para que essa nossa beleza um dia realmente venha à tona, que é a nossa luz, a luz natural do nosso espírito, tá bom? Então, queria começar com essa frase, para a gente pensar um pouquinho já sobre isso. E aí a gente vai falar na primeira parte sobre os acontecimentos da vida, sobre a influência dos espíritos. Então a gente sabe que sim, o mundo espiritual influencia o plano terrestre, assim como o plano terrestre influencia o mundo espiritual. Então existe sempre essa troca. Mas a gente pode escolher que tipo de influência a gente quer permitir, ou que tipo de aproximação nós queremos permitir para o nosso espírito. Então, influência dos espíritos existe, sim, tanto positiva quanto negativamente. Aí é isso que a gente vai lendo para retomar um pouquinho. Os acontecimentos da vida podem ser influenciados por espíritos que estão em sintonia com os encarnados e que, através do pensamento, são capazes de sugerir diversas opiniões, também podem agir sobre a matéria. Os atos praticados com a cooperação dos espíritos parecem absolutamente naturais, uma vez que sua intervenção é oculta. Tem um filme, um curta-metragem, que chama, acho que Sozinho, ou Estou Sozinho ou Não Estou Sozinho, que se vocês procurarem no YouTube, aparece, que vai mostrar bem claramente essa influência dos espíritos sobre um encarnado, tá? Então, depois eu vou procurar e vou colocar no WhatsApp aí para vocês. Só que estas influências não alteram o seu livre-arbítrio e nem interferem sobre as leis da natureza, as leis divinas, né? Então, a gente tem que pensar que, por mais que um espírito tente nos influenciar, a gente tem o livre-arbítrio para escolher se nós queremos ser influenciados ou não. E, novamente, não só negativamente, quantas vezes os nossos mentores espirituais estão tentando nos influenciar, no sentido de nos trazer boas inclinações, boas sugestões, e nós não seguimos.
Então, eles também estão, muitas vezes, por trás, trazendo intuições, trazendo sonhos, trazendo insights, e muitas vezes nós não damos a atenção devida para o que esses espíritos estão tentando nos influenciar. Então, por isso que ele fala que existe o livre-arbítrio. Portanto, não se deve atribuir aos espíritos a responsabilidade pelos seus atos, cabendo aos mesmos as consequências pela sua realização. Então, a gente tem que parar de ficar culpando que é o espírito, porque eu tenho um obsessor que me faz fumar, que nem no caso do desenho. Que estou com espírito obsessor, por isso que eu não consigo sair, porque a minha vida está indo de marcha ré, porque eu estou com espírito, deve ter um espírito à minha volta. Provavelmente tem, mas tem porque você está em mesma frequência, em sintonia com o que você está atraindo para ela naquele momento, tá? Então, o livre-arbítrio é nesse sentido, a gente tem o poder de escolher até mentalmente que frequência a gente quer vibrar, tá bom? Lógico que tudo isso é inconsciente, é difícil. Pode passar, por favor. Então, antes de condenarmos os espíritos, ou seja, de apontarmos o dedo para eles, a culpa é sua, pelos nossos infortúnios, devemos acreditar que são as nossas transgressões às leis divinas, a verdadeira causa dos nossos aborrecimentos. Se alguns espíritos desejam alterar esse planejamento, do que nós nos propusemos no nosso planejamento, devemos lembrar que a vontade ou a lei divina que sempre prevalece. Então, quando a gente lembra, quando a gente retoma uma das leis aí que a doutrina traz, que é de causa e consequência, é exatamente essa. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo as consequências de outras vidas, de outras escolhas que nós fizemos e que nós nos propusemos nessa vida a superar. Então, espíritos levianos e zombeteiros podem nos criar pequenos embaraços, que são permitidos para exercitar a nossa paciência. Então, muito também nesse campo espiritual, como fala, nos é permitido como uma prova mesmo. Então, será que eu vou conseguir? E são coisas pequenas do dia a dia. Então, será que eu vou conseguir passar? E é lógico que naquele momento que você baixou aí a sua vibração, porque você ficou assustado, ficou nervoso, recebeu uma má notícia, é lógico que esses outros espíritos, eles se aproximarão mais facilmente, mas o que eu quero falar para vocês é que é importante sempre a gente lembrar que a gente está sempre amparado, sempre amparado. Então, num momento difícil, realmente faça uma prece, faça uma oração, tente elevar o seu pensamento, tenta conversar, né? Quando eu falo conversar, é a gente pedindo a clareza do que a gente precisa, a reflexão, pedindo a paciência, respira, sai daquela cena que está te causando nervoso, para depois você pensar, para resolver com maior lucidez aquilo pelo qual você está passando. Então, tudo isso, já vou deixar você falar, Zenaide, tudo isso é importante porque são as pequenas provinhas, né? São essas pequenas provas pelas quais a gente tem que passar aí no dia a dia. Pode falar, Zenaide. Carla, eu quero só tirar uma dúvida com você e você me ajuda nisso. Por exemplo, o acidente que aconteceu comigo. Assim, já vinha acontecendo algumas vezes e eu acabei não tendo atitude de consertar isso, e aconteceu. Então, agora que você falou, eu senti que eu fui avisada, mas eu demorei a tomar uma atitude, por isso que esse acidente aconteceu. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que a semana passada, né, o Wagner estava em Apoliana, diferente do acidente que aconteceu comigo. Então, Carla, na verdade, essas crianças sempre estão na minha rua, brincando, e toda vez que eu chego, isso me irritava. Me irritava e eu respirava fundo, colocava o carro para dentro e ficava quieto. Dessa vez, estava a mesma coisa, aí não sei se foi isso também, que, tipo assim, então basta, sabe? E aconteceu isso, aconteceu um acidente, graças a Deus ninguém se feriu, mas eu tive um susto muito grande,
um prejuízo que de repente eu não precisaria, e eu não tive a atitude de fazer isso. E agora eu coloquei para mim mesmo que nunca mais vai acontecer isso, dessas crianças estiver na rua, eu vou chegar e falar, olha, você sai daí que eu vou estacionar tranquila, quando eu entrar, vocês voltam para a rua, sabe? Então, isso que você falou agora, eu senti. Pode ser esse tipo de aviso? Pode, com certeza. Você já estava intuitivamente com uma premonição do que poderia acontecer. E aí, quando a gente fala que pensamento cria realidade, isso é uma prova de que provavelmente você estava pensando o tempo todo que você poderia causar um acidente, entendeu? É isso mesmo, Poliana, chama sozinha, porque é um filme grande que foi repartido em pedacinhos, mas é um filme brasileiro, é brasileiro, tá? Que a Poliana escreveu, eu estava respondendo para ela. Zenaide, a gente tem que lembrar que realmente o pensamento, ele vai criando a realidade. Nós, muitas vezes, não acreditamos nisso. É difícil a gente acreditar que se a gente fica pensando, aquela realidade, ela acontece. Então, você inconscientemente estava pensando que toda hora você podia causar um acidente, podia ter um acidente, aquelas crianças na rua, isso te irritava, isso te desestabilizava, o que gerou realmente esse acidente. Então, sim, é uma prova, é uma pequena prova pela qual você passou, e você pôde verificar tudo que você já aprendeu aqui. Então, quem sabe agora, você mesma falando que você vai mudar o seu jeito de entender isso, as crianças brincam na rua, é um direito delas, brincar na rua, né? Lógico que elas têm que ter a segurança de não atravessar na frente de um carro, de tudo isso, mas a rua é o espaço, é o quintal delas, onde elas podem brincar. Então, quando a gente começa a tentar entender pelo lado delas, também sabe, a gente entra no meio termo, né, de vocês aí, tá? Tudo bem? Obrigada, Carla, é isso mesmo. Queria falar, atitude, né, que a gente tem que ter, e às vezes a gente não tem, e parece que tá esperando acontecer alguma coisa para você ter essa atitude. Tipo assim, eu tenho dó deles, eu acho que ali é o lugar deles brincarem, mas não nesse momento, né? Poderia ter parado eles, falando, olha, eles não vão ficar aqui na frente, depois que eu guardar o carro, vocês voltam, né? Eu poderia ter feito isso, mas sabe aquela coisa de rapidez e vai até acontecer, né? Graças a Deus eles não se machucaram. Ainda bem, senão aí a questão ia ficar bem pior, né? Pior, é verdade. Então, aqui continuando, né, então eles podem agir por antipatias pessoais, os espíritos, né, esses zombeteiros levianos, dessa ou de outra existência, ou unicamente por malícia, sem nenhum motivo especial. Eles fazem por puro prazer, isso de, entre aspas, azucrinar a vida do outro, né, então eles são assim e eles querem causar realmente essa confusão na vida das pessoas, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Se mantivermos elevada moral e não nos deixarmos abater pelas contrariedades, esses espíritos se cansam e se afastam. Então, não bateu, não juntou o ímã. Então, eles são muito rápidos, eles vão procurar um próximo. Eles não vão ficar se eles perceberem que ali não tem espaço para eles. Se eles vêm ali do lado já outro, eles já migram para outro, tá? E aí, quando nossos inimigos desencarnam, podem ou não reconhecer o mal que nos fizeram na Terra, e arrependidos param de nos perseguir. Então, também aí é uma outra questão. Tem os oportunistas, que são aqueles que estão passando e nunca te viram e são atraídos pela frequência, mas, sim, tem inimigos que quando desencarnam ou podem continuar a nos perseguir, né, ou eles aceitam e entendem que eles também tiveram um papel, uma responsabilidade no que aconteceu no passado e acabam perdoando, né, e param de perseguir um ao outro. Então ele fala, outras vezes se tornam também nossos obsessores e continuam a nos perseguir, o que a providência divina permite para nos provar. Então isso também fala assim, mas Deus permite? Permite, para saber o quanto você consegue superar, ou o quanto você consegue alimentar esse obsessor ao seu lado. E aí,
remédio para isso? Oração. Então, oração é a ferramenta eficaz para acabar com essa influência danosa. Orar pelos nossos inimigos, retribuir o mal com o bem, fará com que eles compreendam os seus erros e suas artimanhas cessarão, pois compreenderão que nada ganham com isso. Um exemplo, que não é assim de inimigos, mas, por exemplo, de combater o mal com o bem. Se uma pessoa começa a gritar, falar alto com você, se você responde num tom bem baixo para ela naturalmente, ela se impacta e ela vê que não reverberou aquele grito. Agora, se outra pessoa grita igual, aí você está alimentando aquela energia. Aí o outro grita mais, aí o outro grita mais, e aí cada um vai ficar tentando ver, entre aspas, quem tem razão e nenhum deles tem. Então, você trazer o oposto do que aquela pessoa está te trazendo, né, de forma negativa, você trazer o oposto e mostrar um outro caminho, é o melhor jeito de você cortar qualquer mal que às vezes alguém pode estar dirigindo a você, tá? Alguns espíritos podem interceder em nosso favor para nos proteger, mas há males que estão nos desígnios da providência. Nesse caso, eles podem amenizar as nossas dores e nos inspirar paciência e resignação para superarmos as contrariedades e evoluirmos. Então, eles não vão, os espíritos, né, os nossos mentores, os que cuidam, os nossos espíritos familiares e toda aquela legião que cuida de nós aqui. Eles vão interceder, eles podem interceder no sentido de nos apoiar, mas nós é que devemos passar pela prova. Eles nos sugerem, então, pensamentos positivos, pois depende de nós mesmos afastar ou atenuar as vicissitudes da vida. Lamentar-se e fugir dos problemas nada resolve. Devemos, sim, com paciência e resignação, enfrentá-los e superá-los, pois frequentemente do mal que nos aflige surgirá um bem muito maior. E é esse o sentido das palavras. Buscais e acharei, bateis e se vos abrirá. Vou contar um caso que eu encontrei com uma amiga ontem, e ela tinha recebido uma proposta de mudança de empresa. Ela trabalha para uma empresa X, e, né, pelo currículo dela, localizaram ela e queriam levá-la para uma outra empresa, que ela ia ter muito mais benefícios, o salário dela muito maior, e ela, inicialmente, ela se empolgou com a proposta dessa nova empresa, mas depois ela, começou a não... a pôr os prós e os contras da mudança de uma empresa para outra. Então, lá que ela já está mais ou menos estabilizada, que já conhece, todo mundo já conhece o trabalho dela, ela ir para um lugar novo, enfim. Ela estava pensativa naquilo, se realmente ela aceitaria, e o chefe da empresa anterior, ele, quando ela foi conversar com ele cobriu a proposta da empresa nova, entendeu? Financeira falando, né? Ele ia cobrir que não queria que ela saísse, porque realmente ela é uma excelente funcionária. Mas ela ainda estava em dúvida. E aí ela falou assim, você não sabe o que me aconteceu, ela contando ontem, isso para mim. Eu estava lá sentada com meu filho ia jogar futebol, sentou uma mãe de um coleguinha do meu filho, do meu lado, e aí ela começou a falar que ela trabalhava numa empresa, que o chefe era isso, que ele tratava mal as pessoas, que ele era um francês. Resumindo a história, essa mulher trabalharia na futura empresa dessa aqui, a minha amiga, o chefe era o mesmo, entendeu? E aí ela ficou parada olhando para ela e não estava entendendo. Falou assim, mas por que você está me falando tudo isso? Ela falou, não, porque eu sei que uma vez você já trabalhou para um francês, e aí eu queria falar que esse francês também é desse jeito, nananana. E aí isso ajudou ela a tomar a decisão de realmente ficar na empresa que ela estava. Então, quer dizer, vieram vários alertas, falando, olha, você vai ter uma decisão difícil para você tomar, que você vai ter... E aí, foram trazendo pessoas para que ela pudesse tomar a melhor decisão. Então, é isso que eu quero falar para vocês, que às vezes vem pessoas do nada e nos falam alguma coisa. E aí, a gente tem que lembrar que não é do nada. Foi providencialmente colocada do nosso lado
uma pessoa às vezes estranha, para nos transmitir uma mensagem. Então, que a gente fique atento a isso, sempre, tá? Então, são esses que intercedem ao nosso favor para nos proteger. Então, é nesse sentido que eu quis trazer esse exemplo, tá? Então, aí terminando, a gente não pode se lamentar e fugir dos problemas também nada resolve, porque ele só vai ser postergado. Devemos sim, com paciência e resignação, enfrentá-los e superá-los, pois frequentemente do mal que nos aflige surgirá um bem muito maior. E é esse o sentido das palavras: buscais e acharei, batei e vos abrirá. Então, ela também ficou pedindo por muita iluminação para tomar melhor decisão, e os mentores, Deus, mandou mensageiros para que ela pudesse tomar a decisão. A decisão foi dela? Foi. O livre-arbítrio foi dela? Foi. Ela que pegou agora todas as informações para tomar essa decisão, né? Mas a gente recebe essas pessoas, que eu chamo de anjos. Para mudarmos o rumo da nossa vida, é preciso muito mais que trabalho. Podemos nos deparar com obstáculos intransponíveis e que, apesar de todos os nossos esforços, não encontraremos meios de superá-los. Essas dificuldades até podem ser provocadas pela ação dos espíritos, mas na maioria das vezes ocorrem por causa da nossa presunção. Presunção, inclusive, durante o nosso planejamento reencarnatório. Que a gente acha que vai dar conta de tudo aquilo. Não, eu estou preparado, pode colocar essa prova, pode colocar isso. Não, pode. E aí a gente chega aqui, nosso checklist é tão grande e a gente não dá conta nem do primeiro, né? Então, por causa da nossa presunção, de a gente se achar melhor do que realmente a gente é. Então, essas barreiras que encontramos mostram apenas que escolhemos mal a elaboração e execução de um projeto, do nosso projeto encarnatório. O orgulho dificulta a mudança dos objetivos grandiosos que escolhemos. Então, quantas pessoas não focam em atingir determinada coisa, que não enxergam o que está à sua volta, porque acham que só aquela ideia que ele tem realmente vira uma ideia obsessiva, e que mesmo você mostrando para aquela pessoa, você trazendo outras coisas, ela não enxerga, porque o orgulho dela é maior do que tudo. E aí, uma hora isso vai aparecer à tona, essa grande dificuldade pela qual a pessoa vai passar. Quer falar alguma coisa, Wagner? Não? Devemos, então, agradecer a Deus, pois sem a sua permissão, nada se faz, e aos bons espíritos, que são seus agentes. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muitos receberam através da doutrina, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado. Então, para quem está aqui, estudando a doutrina, e não só estudando, não adianta saber de cor o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, não adianta, se você não coloca isso na prática. Então, a mesma coisa quando a gente se encontra no mundo espiritual. Não adianta só a gente absorver todos os ensinamentos enquanto a gente está no mundo espiritual. A verdade vai aparecer quando nós encarnarmos e vermos se a gente realmente está usando tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida. Aí sim a gente evoluiu. Senão, a gente vai estar só numa repetição de palavras. Tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura de felicidade que lhe escapa a todo instante. Qual seria a razão de não encontrar na Terra a tão almejada felicidade? Por buscar nas coisas terrenas que são ilusórias e perecíveis em vez de procurá-las nos gozos da alma. É gratificante encontrarmos a paz espiritual e mantermos a consciência tranquila, não é? Não é demais a gente ter a consciência tranquila, que a gente agiu certo, que a gente, conseguiu resolver uma situação de forma adequada. Isso não traz uma paz para a gente, que a gente não devolveu o mal, que a gente não devolveu a agressão. Então, isso é gratificante. E o curioso de tudo isso é que são criados pelo próprio homem, os tormentos que somente a ele cabe evitar. Tá? Então, é voluntário. A própria ação causou uma reação.
Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e ciumento não existe descanso, pois a inveja e o ciúme o impedem de ter a verdadeira vida. É muito triste, né, a gente observar pessoas que têm um ciúme excessivo, uma inveja dos outros, porque elas não conseguem viver a própria vida, porque elas estão sempre projetando a vida delas na vida dos outros, no que os outros têm, no que os outros são, no que os outros conquistaram, no conhecimento do outro, na luz do outro, enfim. E aí eles não conseguem olhar para si. E isso é muito triste, né? Então eles nunca vão ser felizes, nunca. Com certeza encontrariam a felicidade tão desejada se abandonassem tais viciações. E isso acaba realmente se tornando um vício, né? E hoje a gente vê a questão das redes sociais, o quanto isso tem impactado negativamente a vida de muitas pessoas, porque as pessoas ficam postando aquela vida perfeita, aquele corpo perfeito, sorriso perfeito, não sei o que, tudo perfeito, e aí quando você se enxerga nessa imperfeição que todos nós somos, imperfeitos, muitos jovens adolescentes, principalmente, que estão em formação, eles acabam não dando conta disso, e aí por isso esse crescimento absurdo de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, crise do pânico, né, de tudo isso que nós vemos, de pessoas que a gente fala no borderline, que são aquelas pessoas explosivas, que explodem por qualquer coisa, que tudo isso também está sendo causado por esse descompasso da vida real com essa vida fictícia que é mostrada nessas redes, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é a inveja ou ciúme de alguém específico, mas dessa situação que é criada e que ela não é verdadeira. A maioria das vezes, né? Não estou falando que sempre. Aí a verdadeira desgraça. Então, no dicionário, a palavra desgraça é a perda das graças, das boas relações que se tem com alguém, um desfavor. Então, muitas vezes a gente escuta essa palavra de um modo muito pejorativo, um xingamento, desgraçado, desgraçada, só que a gente não se atenta à palavra, né? Que é você perder a graça divina, você perder a luz divina, né? Então, todos falam dessa desgraça, todos experimentaram em algum momento e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Segundo o Evangelho, quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Acreditam que a miséria se encontra no credor impaciente, no berço vazio, na angústia da traição e na privação do orgulho, que deseja vestir-se ricamente. Então, o que ele está querendo dizer assim? Que as pessoas se acham desgraçadas, sem a graça, quando, por exemplo, são traídas, ou elas não têm o enriquecimento, ou elas sentem esse vazio no seu próprio lar, e aí, né, nessa privação do orgulhoso que deseja vestir-se ricamente, ou seja, viver uma vida que não é a sua. Só que aí o que ele fala é realmente desgraça para aqueles que não enxergam além do presente. Então isso é você perder a graça, perder essa dádiva divina de viver o presente, tá? Então isso é que eles falam que seria a verdadeira desgraça. Ela está mais nas consequências do passado, as quais devem ser reparadas em conformidade com as leis divinas. Então, da gente ter perdido esta graça, está como uma consequência do que nós vivemos, tanto em outras vidas, quanto no nosso passado dessa encarnação. E aí, deve ser reparada. Então, que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça a verdadeira luz da verdade, e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Pode passar. Minha caneta. Eu pus Você conseguiu ver o videozinho, Wagner? Deixar ele pronto? Eu separei um vídeo. Eu gosto muito de vídeos da natureza, que eu acho que ela nos ensina o tempo todo. E eu não sei se vocês já puderam assistir em algum momento da vida de vocês o nascimento de uma borboleta. Alguém já conseguiu assistir?
Já conseguiu ver uma borboleta nascer? Pode. Eu acho que a tela cheia estava melhor. Isso. Ele foi gravado em time-lapse, então ele está bem acelerado. Mas aí vamos observar aí a lagarta. Você pode passar de novo, Wagner, desde o comecinho, que mostra o ovinho, ela saindo do ovo, isso. Então, a lagartinha nascendo, praticamente saindo do ovo, né? Obrigada, Wagner. Eu fico impressionada. E por que eu escolhi esse videozinho para a gente encerrar a minha parte aí da aula? Que a gente fala muito para que a gente permita que o vento esculpa os desfiladeiros, né, e as rochas. Então, não é fácil para uma lagarta se transformar em borboleta, né? Ela tem que passar por todo aquele processo, ela tem que se alimentar, crescer, dura alguns dias, depois já vai para o seu casulo, fica lá um tempo, entre aspas, se transformando nesse processo de metamorfose, até que ela adquire, até que ela se transforma no que realmente ela é, que é a borboleta. Então, é um convite para que a gente realmente possa se transformar no que a gente verdadeiramente é como espírito. Que cada um de nós, a gente consiga entender que tem momentos que a gente vai ter que ficar nesse casulo. O casulo nada mais é do que o nosso corpo aprisionado aqui na matéria, o nosso espírito aprisionado na matéria. Então, a gente tem que imaginar que o nosso corpo é o casulo, mas que um dia a gente vai se libertar desse corpo. E aí a gente vai realmente ser o espírito a qual a gente almeja e deveria ser, tá bom? Gostaram do vídeo? Alguém já viu uma borboleta nascer? Se eu vi, não me recordo com tanto detalhe, né? Sabe da existência da metamorfose da borboleta, mas assim, esse daí ficou muito nítido, né? E o quanto a gente pode aprender para a nossa vida, né, Gilvan? Dessas pequenas coisas da natureza, né? Acho que é uma aula anterior à do filme, você tinha feito um comentário que a gente está em constante evolução, né? Uhum. E aí eu olhando para a metamorfose, lembra aquela música do Raul Seixas, né? O trechinho lá, né? Eu prefiro ser do que ter a opinião formada sobre tudo, né? E é exatamente essa metamorfose da borboleta aí que você mostrou com a aula de hoje, com uma aula antes do filme, né? Que a gente está em constante mudança, né? Assim como a natureza. Sim. E que a lagarta em nenhum momento desvia do que ela tem que vir a ser. Ela sabe o que ela tem que vir a ser. Ela sabe que ela vai virar borboleta. Então, ela não sai do foco dela, do trabalho dela, entendeu? E o que acontece conosco é que nós saímos desse foco, muitas vezes, do que nós temos que vir a ser um dia. Então, é para a gente também pensar que a gente tem que focar em fazer o que é o melhor para a gente, que está programado para a gente, né?
Realmente está muito relacionado à nossa própria fé, à nossa própria confiança com a gente mesmo, né? Da gente, às vezes, não ter essa autoconfiança, acreditar em nós mesmos e saber o que é possível. E, e aí a gente é o primeiro a se boicotar, né, sobre a nossa missão, sobre os nossos objetivos, se achar incapaz de cumprir certas tarefas assim na nossa encarnação. Aí, então, vai de encontro aqui bem que eu vou falar, realmente. Às vezes a gente desvia desse caminho e por falta de confiança, por falta de fé. E a gente não sabe o quão forte o poder que ela tem de transformar a nossa vida, de transformar a realidade, esses nossos sonhos, esses nossos objetivos, né? Essas nossas missões, vamos dizer assim, de aqui como encarnados, né? E aí eu vou falar sobre a fé, tá? Aí aqui numa passagem do Evangelho, falando sobre esse poder da fé, e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo apresentado a teus discípulos, eles não puderam o curar. Então, né, foi uma pessoa apresentar o filho lá que estava lunático, que estava incurável pelos próprios discípulos de Jesus, que tentaram curar e fazer esse menino aí que passava até no fogo e na água e não sabia a diferença, e foi levar a Jesus para ver se Jesus curava ele. Aí Jesus respondeu esse rapaz, né? Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazeis-mo cá, né? E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nos lançá-lo fora, né? Por que não podemos ter curado esse menino? E você conseguiu, né? Aí Jesus disse que é por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, de lá para cá, e nada vos será impossível. Aí é uma passagem aí de Mateus 17, 14 a 19, falando sobre essa falta de confiança até dos próprios discípulos de Jesus, na sua capacidade de expulsar esse demônio, né, que eles falavam do menino lá. E aí ele fala dessa nossa geração, que é a nossa geração humana aqui da Terra em geral, que não tem esse costume. Talvez eu acho que outros planetas, outras raças aí, eles tenham outros tipos de problema, mas o problema aqui dos terráqueos, né, vamos dizer assim, é essa falta de confiança, essa falta de fé nas suas potencialidades. A gente talvez não consegue nem estimar todo o nosso potencial que é possível, né? Da gente realizar um sonho, da gente pegar firme na nossa missão, na nossa tarefa. E quando aquelas passagens que diz, né, que nós somos deuses, né, quanto de nós verdadeiramente acredita realmente que nós temos um pouco de Deus aqui dentro da gente, a gente, né, dá risada, né, se subestima demais, né, sobre o nosso potencial. E aí, assim como Jesus curou o menino, ele quis dar o exemplo de que qualquer um de nós poderia ter feito o mesmo. Só depende da nossa fé. Se a gente tivesse um pouquinho dela, já seria suficiente para curar esse menino. E como transportar montanhas, né? Com a metáfora que ele quis dizer também. Aí a fé é confiar nas próprias forças, é acreditar, saber, ter esperança que podemos conseguir. Impossível imaginar o progresso humano sem a fé, pois quando confiamos nas nossas forças, somos capazes de feitos que até duvidamos ser capazes de conseguir. Então, um exemplo muito claro da fé em ação, né, na forma física, vamos dizer, física e emocional, é quando você vê, né, uma mãe que ama muito seu filho e ela vai ter que levantar um carro lá para poder tirar o menino das ferragens. Teve até um vídeo, né,
famoso desse. Então, aquela mãe, ela tinha muita fé, muita certeza de que ela seria capaz de fazer o que for possível para tirar o filho dela daquelas ferragens, levantou o carro, né? Então, ela tirou essa força de dentro dela, que existe dentro dela, utilizou do amor com o filho dela e dessa fé para poder conseguir fazer o que parecia ser impossível, né? Isso a gente está falando, né, também metaforicamente, né? Tem a questão física e tudo. Mas ela tinha a certeza de que teria que fazer de qualquer jeito aquilo, o filho dela sair de lá, e ela conseguiu, né? Então, tantas outras coisas, se a gente aplicar essa mesma força em tantas outras coisas que a gente tem aí na vida, a gente também conseguiria alcançar graças a essa fé, graças a essa força interior que todos nós temos, né? Esse poder pode ser chamado de vontade inquebrantável, ou o desejo da alma é o poder da fé, que nem o da borboletinha, que ela estava lá, fé firme e forte de que ela ia, a largata, né? Que ela iria virar uma borboleta. Então, ela nasceu com esse propósito, tinha certeza que isso ia se realizar e foi lá e fez, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles eram homens de pouca fé, não quis questionar o entendimento de Deus e da espiritualidade, mas sim constatar a confiança que tinha em si mesmos, nas capacidades e dons adquiridos através das reencarnações. Ou seja, ele não está nem falando nem de religião aqui, ele está falando de algo que tem todos os seres humanos têm essa capacidade. Não precisa nem ter uma religião para você saber que você é capaz de realizar essas coisas. Então, de novo, né, aquela ideia de que somos deuses, todos somos deuses. Qualquer pessoa tem um pouco de Deus dentro dela e ela pode, né, exercer essa força. Então, depende tudo da nossa fé, do nosso entendimento que a gente é capaz de realizar essas coisas. Aí referia-se ao fato de que aqueles que acreditam em seu potencial, sem presunção, encontram determinação para prosseguir, derrotando as adversidades que encontram pelo caminho. Quantas vezes a gente não desiste, né, de tantas coisas que nós almejamos na vida, seja na questão profissional, na questão emocional, aquela dúvida que aparece no nosso caminho e a gente abraça ela e não consegue prosseguir com aquela firmeza que poderíamos ter tido, em tantos aspectos, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, de objetivos na vida pessoal, amorosa, religiosa. Às vezes a gente sempre vai procurar outros caminhos e desvia dessa linha reta que a gente nos propusemos, né? E aí a gente desmorona pela essa falta de fé. E aí que vem esse, né? Remover montanhas, portanto, não se refere ao transporte físico das mesmas, mas ter a firme decisão moral de que se pode suplantar as imperfeições, que nada no caminho será grande ou forte o suficiente para impedir nossa superação moral. Então, essa remover montanhas aí que Jesus falou é só uma metáfora, só uma forma simbólica de dizer dessa capacidade, né? Porque a gente imagina uma montanha uma coisa gigante, né? E ele quis dizer que a gente consegue mover ela. Mas é essa montanha da nossa vida, esses obstáculos da nossa vida que a gente consegue tirar ele da nossa frente para seguir o nosso caminho, tendo essa fé. Essas vicissitudes da nossa vida, as dificuldades que às vezes aparecem em todos os âmbitos, que parece ser essa montanha que está nos impedindo de evoluir moralmente, e a gente, quando ele fala que cada cruz tem um peso de acordo com a nossa capacidade, então essa montanha, esse peso que está na nossa vida, é sob medida para nossas capacidades, para a capacidade da nossa fé. Ou seja, essa vicissitude, essa dificuldade está sob medida para a nossa fé, para testar a nossa fé, fazer ela, né, realmente pôr ela em prática. Para colocar a fé em prática, precisa colocar um monte de dúvidas na frente para elas serem testadas, né? Sem em qualquer momento de nossas vidas nos depararmos com preconceitos, interesses materiais ou paixões orgulhosas, a consciência das
prodigiosas faculdades que trazemos em nosso interior nos fará ultrapassar com guardadia essas barreiras. Vamos pegar aquele exemplo do próprio João de Deus, que começou um trabalho, tinha aquela missão muito importante, né, de fazer a cura, auxiliar tantas pessoas, e aí, de acordo com, né, o ego, as paixões, as coisas físicas do mundo físico, e ele se desviou totalmente do propósito inicial e ele se perdeu, né? Assim como nós, em tantos outros, de outras formas, nos desviamos por causa de paixões, de coisas mais superficiais, e a gente deixa de fazer o nosso papel principal, né, que a gente queria fazer inicialmente. Aí, ter dificuldades na vida é ter a oportunidade de exercitar a nossa fé, que nem falei, né? A oportunidade. A dificuldade é uma oportunidade para a gente maximizar essa fé. Quando fazemos, nossas capacidades, mesmo as que estão em estado latente, crescem através de nossa vontade ativa e se multiplica durante nosso trabalho, nos mostrando os caminhos para a vitória. Esse estado latente, né, essa persistência, essa consistência dessa nossa interesse, dessa nossa vontade, ela é aquela frasinha batida nossa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que a gente vai transportando essas montanhas, esses obstáculos da nossa vida e conseguir essa vitória, essa superação. Tantas coisas, vamos dizer, todos nós aqui talvez teve algum desafio e achou que era impossível, mas a gente persistiu com muita determinação, muita força, e depois que passou por toda essa nebulosidade, a gente olhou para trás e a gente se surpreende até com nós mesmos, né? Falou, não acredito que eu consegui fazer isso, né? Até depois que consegue a gente duvida, né? Imagine antes de conseguir. Então, é realmente essa falta de fé, essa falta de confiança nossa em conseguir as coisas, tanto na parte, principalmente na parte intelectual, isso fica muito evidente. Às vezes a gente tanta coisa complexa que a gente começa a estudar, a gente fala, nossa, é muito difícil para mim, eu não tenho essa capacidade. E aí você vê que qualquer pessoa que for estudar, se dedicar, focar naquilo, ela consegue aprender uma coisa que parecia ser impossível. Todos nós temos, é só querer, né? Quando a gente diz, é só querer, mas é difícil querer durante muito tempo e insistir muito. E assim a gente vai superando esses obstáculos na vida. Não basta ver, mas é necessário compreender. Assim não é a fé cega que devemos buscar, e sim a fé raciocinada. Ou seja, a gente não, essa fé também ela não tem que ser cega, aqui no ponto de vista até religioso. Nós estamos aqui estudando o Espiritismo, falando sobre todas essas coisas do Evangelho, ela precisa, como diz o seu Cristo, passar pelo crivo da nossa razão, precisa fazer sentido para nós. Não é alguém que vai impor para a gente o que a gente vai ter que pensar sobre isso. Aqui a gente abordando essas reflexões aqui, cada um individualmente vai passar pelo seu... Aqui não está dando essa palestra no sentido de impondo a verdade aqui para vocês. A verdade é individual. A gente está expondo aqui os fatos, algumas ideias, algumas reflexões, e aí a gente, cada um na sua casa, vai digerir isso e fazer a sua verdade, né? Fazer a sua fé raciocinada, que é assim que funciona. Senão a gente não seria marionetes, né? A gente tem que ter, somos seres pensantes, todo mundo aqui, né? Então, quando se adquire uma fé consciente e racional, se todas as criaturas encarnadas estivessem convictas da força que trazem consigo, seriam capazes de edificar-se moralmente e idealizar aquilo que chamamos de prodígios e muito mais. Foi por isso que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, não somos ovelhas que temos que ser guiados por alguém ou por nós temos a nossa individualidade, a nossa capacidade, né, espiritual, mental, intelectual, cada um de nós temos para poder pôr em prática aqueles nossos desejos morais elevados. Todos nós temos essa capacidade. Então, como eu estou dizendo, a gente traz aqui só as reflexões para cada um identificar suas potencialidades e querer colocar em prática de uma forma individual. Então, a fé, eu enxergo a fé mais ou menos basicamente nisso, né? Nessa nossa força interior, que a gente não pode colocar esses obstáculos de
achando que isso é impossível, de que isso não é possível, mas sim de que nós temos essa capacidade, qualquer um de nós, né? É mais ou menos isso que eu acho que teria para falar. Quer complementar alguma coisa aí, Carla? Vocês aí? Eu acho que essa é a nossa grande conquista, né, Wagner, assim, em termos de objetivo, da gente realmente ter o desenvolvimento dessa fé verdadeira, né? Eu acho que a gente ainda é muito falho nisso, né, de realmente, diante das grandes vicissitudes, desafios, você demonstrar a sua fé. Então, eu acho que isso é um aprendizado, assim, constante, e que, na verdade, eu penso que reflete muito até na forma como a gente educa os nossos filhos mesmo, e como nós somos educados. Porque a fé não se ensina, né? Vou ensinar para vocês o que é ter fé. A gente fala da fé, a gente vai trazendo informações, mas a fé é uma coisa que é de dentro. Então, mas de alguma forma, a gente pode criar situações para os nossos filhos para que eles tenham a confiança inicial em si e confiança de que eles conseguem superar os pequenos desafios competentes à faixa etária que eles estão. Então, muitas vezes, enquanto pais, a gente acaba super protegendo os nossos filhos, e aí depois, quando eles crescem, eles acabam não tendo essa fé de que eles são capazes de progredir, né? Então, eu acho que a fé está muito associada também a essa crença de que eu posso e eu consigo, né? Então, o que seria essa fé em Deus? É entender que Ele está dentro da gente, que as leis divinas estão dentro da gente e que eu consigo. Então, acho que é isso que muitas vezes a nossa própria educação de infância, ela não nos permitiu desenvolver isso. Então, é um alerta para quem ainda vai ser papai e mamãe, deixar ralar o joelho, deixar resolver situação de conflito, deixar aprender a conviver com os outros, né? Para que a gente crie adultos realmente responsáveis e com essa fé, com essa perseverança de que vai dar certo, que eu vou conseguir, né? Estimular que se desenvolva a fé, né? Sim, que ele desenvolva a fé, principalmente nele mesmo, que nem quando Jesus falava para os apóstolos, que vocês não confiaram em vocês mesmos, né? Não é nem na fé divina, vocês não confiaram nesse poder que vocês mesmos tinham, né? Então são coisas assim que eu fico muito pensando, por eu ser educadora, o quanto a gente inibe também isso nas nossas crianças de modo geral, né? E aí por isso que a gente tem visto tantas pessoas também desestabilizadas, né? Enfim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Hoje está todo mundo no casulo, Wagner. Está tudo no casulinho lá, guardadinho, né? Tá bem técnico, né? Aí a gente só fica na arquibancada assistindo o show. Só fica pensando, né? Fica fazendo download de tudo, né? Processando, com aquele processador lento, né? É assim aí mesmo. Daqui 5 dias você fala, agora eu entendi. Eu sei. A gente também passou por isso, tá, João? A gente está falando, mas a gente também já foi aluno, né? Aliás, o Wagner ainda né? Ele já é aluno e professor. Então, ele ainda está lá no mediúnico, ralando para aprender as coisas do mediúnico, né? Quanto mais a gente aprende, aquela frase famosa, né? Quanto mais eu sei que nada sei, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Tudo bem, então? A aula vai acabar mais cedo hoje. Eu estou lendo um livro, trouxe até aqui para mostrar para vocês, que fala assim, antes de tudo somos espíritos. Eu comprei, inclusive, lá no brechózinho de livro usado do centro. Então, como são planejados os desafios da nossa vida antes do nascimento? É de Robert Schwartz, ele é um autor americano, e é lógico, ele fala do espiritismo, mas ele não cita nada de Kardec, nada disso,
mas com o apoio de médiums, ele foi perguntando para aquelas pessoas que estavam passando por aquela situação como foi o planejamento dela antes dela vir, se ela sabia de tudo aquilo que ela ia passar, enfim. E é um livro, assim, bem interessante, porque ele vai contando algumas histórias de algumas pessoas, né? E aí teve uma que é a história lá de uma moça que foi muito maltratada pela mãe, assim, com xingamentos, baixando a autoestima dela, falando que ela era feia, que ela era horrorosa, que ela não servia para nada, enfim, um relacionamento totalmente tóxico, e essa menina cresceu nesse lar, sendo agredida verbalmente, moralmente, né, o tempo todo, e ela acaba desenvolvendo um câncer de mama. Aí tem que passar por todo aquele processo, né, fazer a mastectomia, enfim. E aí, quando ele começa a analisar o planejamento encarnatório, é uma história tão bonita, porque ele fala em termos de karma, né? Karma, nessa visão, é o que você traz, que você tem que resolver na sua relação com outra pessoa, com outras pessoas, com seus antepassados. Então, isso é o karma. O karma são as consequências dos nossos atos, nada mais do que isso para o espiritismo, na visão kardecista, que a gente vai arrastando e que uma hora a gente vai ter que resolver, né? Só que aqui no livro ele chama de karma. E aí essa mãe, ela era um espírito que gostava muito, elas se gostavam muito, espiritualmente falando. E essa mãe se propõe a assumir esse papel, e é uma fala super bonita que ela fala no livro, fala assim, eu sei que vai ser muito difícil para mim te xingar e te magoar. Ela fala assim, mas eu terei que fazer para que você aprenda o que é o amor próprio, o que é o amor ao outro. Então eu aceito assumir esse papel, mesmo sendo muito difícil para mim, porque eu sei que nele estará a sua cura. Então aí eu achei aquela, sabe assim, uma visão totalmente diferente, né, que traz no livro, que a gente fica falando, é resgate de vida, de não sei o quê, e muitos espíritos vêm, familiares principalmente, vêm com essa missão, porque ele fala que a cura está exatamente no espelho das suas sombras. Então ele vai falando isso, onde você tem que ser curado, é onde o teu espelho está te mostrando a sua sombra. E aí na vida, vai te trazer isso para que você realmente quebre, que você crie a luz naquele lugar. Então por que eu estava trazendo isso para vocês, porque o tempo todo, em todos os relatos, você vê que não tem outra forma de você se curar se não for pelo amor. Então, muitas vezes, você vai ter que resgatar o amor próprio. E aí, entra um pouquinho com o que o Wagner falou, da fé. Essa fé também é esse auto-amor, né? Você ter esse auto-amor, você acreditar nisso, para que, enfim, você possa, curando isso em você, você vai curando isso no outro e isso vai reverberando. E tem uma outra passagem que ele fala muito interessante, que é da vibração das células. Então, por exemplo, quando eu estou curada de algo, as minhas células vão vibrar de uma forma diferente, e que esta minha vibração, ela vai realmente para o nosso orbe, né, planetário, que vai auxiliar na cura de outras pessoas, mesmo que eu não tenha nenhuma ligação com ela, assim, direta, né? Então, o quanto reforça que o nosso pensamento tem poder e as nossas vibrações também. E aí ele vai falando, vai explicando um pouquinho, assim, tá sendo muito interessante. Então, eu já li 2 histórias. O primeiro era de um rapaz que escolheu nascer nos Estados Unidos, homossexual, na época que estava iniciando a AIDS, o HIV, né, estourando tudo aquilo. E ele escolheu nascer numa família preconceituosa, num país preconceituoso, e viver uma religião preconceituosa, né? Então, porque ele precisava viver também esse preconceito para ele entender que ele tinha um valor. Era essa a cura que ele precisava se entender como uma pessoa de valor, né? Então a gente vê como tudo faz sentido na nossa vida, né? Então tudo faz sentido na nossa vida.
a gente não vai ter as respostas, a gente não tem, que a gente só vai ter quando a gente vai lá no plano espiritual. Mas que a gente tem que pensar, então, Zenaide que sofreu esse acidente, né, minha amiga que decidiu lá uma coisa de empresa. Então, assim, tudo na nossa vida faz sentido em algum momento. Então, para a gente nunca esquecer isso, tá? É isto. Depois dos outros capítulos eu vou contando aos poucos, tá bom? As outras historinhas, resumidamente. Parar para pensar que realmente todas as nossas dificuldades da vida tá nos ensinando algo. A gente tentar aprender com as nossas dificuldades, né? Tem algo a ensinar, a gente vive melhor assim. Sim, com certeza. Só que a gente tem que estar com esse radar aberto, né, para perceber. Senão a gente vai seguindo o nosso orgulho, a gente cego, e vai seguindo a vida sem dar chance para esse aprendizado, né? Porque aqui a gente tá falando só na teoria, né? Na prática já é outra coisa. É, mas o importante é que a gente já tem um pouco da teoria, então a gente já sabe, né? Aí depois quando cai a ficha, a gente fala, nossa, como eu fui teimosa, né? Nossa, deu todos esses sinais, eu na minha teimosia, no meu orgulho, eu quis seguir em frente, poft, né? Fui de cara no poste, né? Aí é assim. É assim. Tá bom, gente? Vocês estão muito quietos hoje, mas tudo bem. Vamos então fazer a oração de encerramento? Vamos. Vamos agradecer a Deus pela nossa oportunidade das reflexões de hoje, que possamos nos agregar espiritualmente, que possamos iluminar nossas casas, nossas mentes, iluminar e proteger, harmonizar todos os ambientes com muita luz e amor, o nosso cuidado com o nosso próprio lar, com os nossos animais, nossos familiares, que essa paz toque a todos, que nela se instaure e harmonize. Muita suavidade, ela vai se infiltrando e clareando e dissolvendo de uma forma pacífica, amorosa. Deus nos abençoe para este restante de semana. Tenhamos uma boa noite, um bom fim de semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, boa semana. Oi. Quarta-feira que vem também estaremos lá no Evangelho com as psicografias às 14 horas. Só lembrando aqui, tá bom? Aquele dia não vai ter à noite. Isso, não vai ter à noite, vai ser só à tarde, é um dia especial. Vai ser só à tarde. E aí, quem quiser ir lá e solicitar psicografia para algum ente querido, familiar, vai estar à vontade para solicitar lá na hora também, tá? Fiquem atentos ao que a Salete publicou no grupo, que tem que ter aquelas informações que auxiliam ao médium nessa, entre aspas, ligação telefônica pro lado de lá, tá bom? Obrigado, gente. Boa semana aí para vocês.